Vou botar meu chat aqui do outro lado para mim poder ver. Ok, ótimo. De início, eu sei que não é uma lâmina ideal, né? A tinta está um pouco pálida, está um pouco difícil de ver. Mas eu acho que dessa magnitude aqui, a gente já sabe que órgão que nós estamos olhando, né? Alguém quer falar aqui no chat que órgão que estamos olhando? É isso, coração. Ok, muito bem. Aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Aqui nós temos uma parte um pouco mais grossa, né? Então, é o ventrículo esquerdo, ventrículo direito e provavelmente o septo. É um corte próximo à parte média do coração. Ok. Vamos dar uma olhada geral aqui, um pouco mais aproximado, para vocês verem a qualidade do slide, a qualidade das células. E vocês podem observar que o miocárdio está relativamente normal. Ups, estou perdida, peraí. Ok. Alguém sugere para mim descer, me aproximar em alguma área específica do coração? Vou continuar navegando um pouco aqui, até alguém me dizer onde que vocês querem uma magnitude maior. Nessa área aqui onde eu estou agora? Vamos esperar a resposta. Mais um pouco para a direita. Aqui? Isso. Ok. Só queria mencionar também que na próxima palestra vamos tentar fazer, em vez de um formato seminário, um formato meeting, para vocês poderem abrir o microfone e ter uma conversa melhor, tá? Assim fica mais eficiente para todo mundo. Ok, nessa área aqui, então vamos aproximar. Ok. Alguém quer me dizer se tem o que você está vendo, se tem alguma coisa diferente, errada aqui? Eu posso abrir o seu microfone e depois fechar. Ok? Raquel? Ok. Nessa região aqui eu já consigo ver que está um pouco diferente daquela primeira região que a gente deu uma olhada, né? Daqui a pouco eu levo vocês até lá de novo. Mas eu estou vendo aqui que tem um pouco mais de espaços ou de localizações sem coloração, certo? Né? Tenho mais dessas regiões do que eu tenho miócitos. Vamos ler aqui. Era um pouco mais para a direita. Isso, eu digito por aqui mesmo. Ok. Acho que tem perda de fibra. Sim, muito bem. Tem um pouco de perda de fibras de miócitos aqui. E tem uma substituição das fibras por alguém? Por essas áreas, essas regiões que parecem com adipócitos, né? Olha aqui, aqui, aqui. E alguns dessas adipócitos estão no citoplasma das células.
Mais alguma coisa que vocês veem de diferente por aqui, de mudanças no tecido? Ou coisas abnormais? Não? Achei que era mixoide, não conseguia identificar com uma adipócito. Acho que teria uma tintura um pouco mais basofílica se fosse mais mixoide, né? Aqui nós temos espaços claros ou sem coloração, né? Então, são espaços. ah, Aqui nessa região nós podemos ver que tem um adipócito mesmo, esse espaço claro está puxando o núcleo para o canto da célula, para a lateral da célula. Nós temos um pouco deixa eu achar uma área um pouco melhor. Você vê bem aqui que as células estão substituídas praticamente por essas as células com vacúolos no citoplasma, e também temos um pouco de fibras eosinofílicas pálidas aqui. Olha a diferença dessa lateral aqui com essa região que a gente estava olhando em mais aproximação, né? Mais alguém quer nos dizer mais alguma mudança? Vamos voltar para aquela região que a gente estava inicialmente, né? Para ver a diferença agora que vocês olharam bem aproximado aqui nessa região. Aqui a gente enxerga mais as células do miocárdio, né? Mais eosinofílicas, mais intensas. O núcleo está ainda formado, redondo, dá para ver que o núcleo ainda não está picnótico. Ok, não tem mais perguntas. Né? Olha a diferença agora. Vamos voltar lá? Já dá para ver uma palidez dessa aproximação. E agora, aproximando mais. Olha os vacúolos. O que é interessante dessa condição aqui é que nós temos essas mudanças mais concentradas no ventrículo direito. Se você olhar mais nessa região aqui, ó, e nessa região aqui principalmente, você vai ver que ainda tem um pouco de mudança, dessas mudanças que a gente estava olhando no ventrículo esquerdo. Mas são mais intensas no ventrículo direito. Ok? Alguém se habilita a me dar um diagnóstico morfológico primeiro? Pode escrever no chat. Bom, que mudanças importantes que a gente viu até agora? A gente viu que tem um pouco de perda de miócitos, né? E uma substituição desses por alguém escreveu lipomatose. É de se pensar, mas mais alguém tem mais alguma sugestão? Ok. O que mais de mudanças que a gente viu? Uma atrofia dos miócitos, e um pouco de fibrose, não está tão intensa, né? Mas a gente pode ver. Agora eu não sei.
Não está muito intenso aqui. Deixa eu ver o Q&A. Então, o Q&A aqui. Ok. Mais alguém? E se eu dissesse que em vez de um coelho, isso daqui era o coração de um cachorro? Acho que é mais fácil. Então, vou mostrar o coração de um cachorro agora para vocês. Eu sei que essa lâmina está um pouco pálida, um pouco difícil de ver. Vamos dar uma olhada, então, numa lâmina de um cachorro agora. E vamos ver se vocês enxergam um pouco melhor. Esse é o ventrículo direito. Tem áreas um pouco mais intensas do que outras, mas vocês enxergam a substituição desses miócitos por esses adipócitos, falando em inglês. E um pouco também, você pode ver que esses vacúolos estão no citoplasma também das células. Que a gente tem alguém sugerindo displasia do miocárdio. É um ótimo diferencial, claro. Mais alguém? Não? A gente pode ir um pouco mais, aproximar um pouco mais, já que essa lâmina está um pouco melhor, para vocês enxergarem. Olha que bonito. Né? Cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Ótimo! Muito obrigada, Juliana. É isso mesmo, né? E tudo bem que era um coelho, mas a gente geralmente ouve mais falar da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito em cães, mas pode ocorrer em outros animais. Tem relatos de ferrets, gato e chimpanzé, e aquele coelho que a gente estava mostrando, né? Olha, já temos aqui um ótimo diagnóstico morfológico. Cardiomiopatia com degeneração e substituição de cardiomiócitos por tecido adiposo. Muito bem. Uhum. Mais alguém se habilita? Querem adicionar mais alguma coisa a esse morfológico? Não? Ok, essa é uma mudança que a gente vê geralmente no ventrículo direito, pode se estender ao ventrículo esquerdo. Nesse slide que eu estou mostrando agora, não tem muita tecido fibroso, mas pode ter, ela pode ser mais adiposa ou mais fibroadiposa, dependendo da extensão da lesão e do tempo que essas mudanças têm ocorrido nesse coração. E o que mais? Acomete geralmente cães jovens, né? Acho que é de 4 a 6 anos a média de idade. E é muito difícil o diagnóstico clínico, né? Porque geralmente esses animais não apresentam nada além de nada, ou algumas vezes eles têm ocorrência de desmaio, né? Esqueci o nome em português. Hum.
Ah, olha aqui, temos um diferencial aqui. Cardiomiopatia fibrosante por uso de anestésico. Acho que é um bom diferencial, mas eu acho que não veríamos tanto de postos. Ok. Macroscopicamente, tem alguma alteração visível característica? Macroscopicamente, geralmente não. Pode ter um pouco de extensão do ventrículo direito, dependendo de quanto tempo esse animal vem lidando com isso, né? Por desgaste da contração e diástole das fibras. Mas geralmente o coração pode acontecer o coração parecer normal. Em cavalos ficam umas áreas amareladas. Ah, ok. Outros músculos estão afetados? Não, não. Só o coração, particularmente o ventrículo direito. Ainda não se sabe a etiopatogenia dessa doença por certo, mas existem várias hipóteses. Ok. Mais alguma pergunta sobre esse caso do cão ou do coelho? Se não temos mais perguntas, vamos prosseguir para a próxima lâmina. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. E o nosso próximo voluntário, que vai fazer o caso número 2, é o Robério. E o caso número 2 é o caso de uma lhama de 7 meses, com sinais clínicos de claudicação, períodos prolongados em decúbito. Ok, Robério? Ok, Todo seu. Roberto, quer se introduzir um pouquinho só para a gente ficar mais familiarizado com você? ok. Deixa eu só compartilhar aqui, ver se está aparecendo. Compartilhando a minha tela? Sim. Deixa eu aumentar meu microfone. Seu microfone está um pouco baixinho, então vou aumentar meu Tá. volume aqui. Deixa eu Vamos ver. aumentar o meu aqui, então. Deixa eu dar mais... Tá melhor. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Rafaela pela oportunidade de participar do seminário. Meu nome é Robério, e eu fiz residência, mestrado, doutorado na patologia lá em Patos, na Paraíba, e atualmente eu trabalho no laboratório de diagnóstico. E vou apresentar o segundo caso, que é de uma lhama, e ela tinha um histórico de claudicação. Então, foi nos remetido a lâmina, um corte longitudinal de uma estrutura óssea. Então, provavelmente um osso longo, que a gente vê a, a estrutura, a epífise, a metáfise, e também é possível ver um pouco da diáfise. Talvez mais a metáfise e a epífise que evidencia nessa imagem histológica. Tá? E quando a gente observa a parte óssea, vou ter aqui os comentários para não esquecer nada. Então, quando a gente aproxima um pouco, a gente vê que tem um espessamento da, da diáfase, né? Está bem espessada, e o que nos chama a atenção é principalmente a parte da metáfase, né? Que tem essa desorganização da região metafisária, tem esse espessamento irregular da metáfase, como vocês podem ver. Em algumas áreas já tem substituição da parte
lembra que na metáfise é onde você vai sofrer espessamento e crescimento, e depois essa metáfise, essa parte cartilaginosa que está aqui, ela é totalmente substituída por tecido ósseo, né, após o fechamento da articulação, das articulações. Então, o que nos chama a atenção é que há esse espessamento da metáfise irregular, né, difuso, e que também tem uma área que está mineralizada, mas não completamente, e em um segmento você observa que não tem uma grande falta de mineralização ou de substituição, né, de deposição de matriz osteoide, para que promova a substituição desse tecido cartilaginoso. A gente observa aqui, na região, você tem esse espessamento dos condrócitos, né? Então, os condrócitos, principalmente nessas áreas, eles estão mais hipertrofiados. Também, algumas áreas eles estão mais desorganizados, perdendo essa organização verticalizada. E a gente observa que eles estão bem hipertróficos e os grupamentos dos condrócitos estão bem desorganizados, como a gente observa talvez aqui nessa área. Há também um pouco de deposição de matriz osteoide, mas uma matriz não mineralizada completamente. Aqui a gente vê que a ossificação ela está incompleta, né? A gente observa que a esponjosa primária, que é esse segmento inicial aqui, também ele tem um pouco de desorganização das trabéculas e, por vezes, a deposição de matriz também osteoide. Em algumas áreas a gente vê formação de vasos, mas em outras não chega bem a formar os vasos sanguíneos, né, para que isso possa nutrir esse tecido. E se a gente aproxima, uma coisa que chama a atenção também é a presença, né, de células ósseas, os osteoblastos e também osteoclastos. A gente vê bastante osteoclastos, e por vezes esses osteoclastos eles estão promovendo a formação dessas lacunas, como se eles vão degradando as trabéculas ósseas, né, vão consumindo Lá, esse tecido. Oi? Ah, e a gente chama, normalmente, quando observa essas células gigantes nucleares, né, esses osteoclastos, a gente chama isso de lacunas de Hall-Ship. Então, a gente observa isso em vários locais, né, e com isso há uma fragilização, uma fragmentação dessas trabéculas ósseas, né, em várias regiões. Em algumas áreas, a gente consegue também observar um pouco de deposição de tecido conjuntivo nos espaços intertrabeculares, né? A gente vê que tem fibroblasto, tecido conjuntivo e também uma redução das células hematopoéticas que deveriam estar ocupando esses espaços intertrabeculares. Você vê que essas trabéculas elas estão irregulares e, por vezes, estão mais afinadas, né, do que deveria ser observado. E a gente vê que tem esses espaçamentos, né, com bastante tecido conjuntivos se proliferando nesses espaços intertrabeculares, né? Então, os trabéculos estão um pouco fragmentados, né? E olha a quantidade de células, né, ósseas, osteoclastos, também que estão aqui depositando, né, matriz, e a gente observa que também tem osteoclastos e, por vezes, essas trabéculas elas estão bem adelgaçadas, né? Estão bem delgadas. Então, eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada das lesões. E o meu diagnóstico morfológico desse caso foi de uma condrodistrofia frisária com retardo da ossificação endocondral. E o nome da condição, raquitismo.
Ótimo, Robério. Muito obrigada. Alguém quer adicionar alguma coisa? Teve alguma característica que você observou e que não foi falada? Acho que foi bem completo, Robério. Eu vou dar, enquanto alguém digita alguma coisa aqui, eu vou passar para vocês um pouco da história dessa lhama, porque é muito interessante, ok? Ah, essa era uma lhama de 2 a 3 meses de idade, tinha ah, histórico de laminite e passava muito tempo em recumbência. E, ok, de clínica é isso. Mas é muito interessante dessa lhama é que ela foi criada no Canadá. Então, lhamas estão acostumadas são provenientes do Peru, né? Onde a latitude de 12 graus, eles têm muito sol, muito calor, né? Aham. E essa coitadinha foi viver no Canadá e Meu Deus do céu. apresentou esses problemas de raquitismo, provavelmente deficiente em vitamina D, né? Aham. Isso. E, e é isso aí, acho que é só isso que eu tenho para falar dessa lhama. Ok. Alguns outros diferenciais que Eu alguém pode coloquei me sugerir se você não soubesse que essa lhama foi criada no Canadá? Aham. Eu coloquei o principal diferencial osteodistrofia e fibrose. Uhum. Ok. Como tinha o histórico de ser um animal jovem, daí eu já excluí a osteomalácia. Uhum. Alguém perguntou aqui, que caso lindo, lindo mesmo. E tem histórico de se teve fratura. Teve fratura como que eu falo? Entenderam, né? Por contração, enfim. Tinha fratura em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que foi na cabeça do fêmur. É isso aí. Ok, eu posso passar para vocês por e-mail o escrito sobre esses casos para vocês que quiserem dar uma olhada mais profunda neles, ok? Mais algum comentário? A gente estava falando de diferenciação. Se vocês não soubessem que essa lhama foi criada no Canadá, o que mais que poderia ser? Bom, não só a ausência ou falta da vitamina D, a insuficiência, né? Seria a palavra correta de vitamina D, mas também uma insuficiência de absorção ou uma absorção incompleta, também poderia ser. Mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Antes que eu fale tudo? Hum? Temos alguma coisa aqui. Roberto sempre arrasa. É isso aí. Concordo. Olha, eu estou muito triste que eu sou a única mulher aqui desse lado do seminário. Espero que na próxima eu tenha mais voluntárias mulheres, ok? Ok, muito Ou obrigado. qualquer outro gender que vocês preferirem, não só masculino. Enfim, mais outras diferenciais para essa condição poderia ser bom, a síndrome de má absorção, né, o metabolismo abnormal, a genética, a ausência de fosfato, etc.
cálcio, né? Também é outra, ou baixa por insuficiência de cálcio ou por síndrome de má absorção do cálcio, etc. Ok, vamos prosseguir para o próximo, então. Nosso próximo caso vai ser descrito pelo Luan, e é o caso de um gato macho de 14 anos com anorexia, vômito, e em ultrassonografia demonstrou espessamento da parede do cólon com múltiplos nódulos. Ok, Luan? Pode prosseguir. Acho que se você share isso. Conseguem ver minha tela? Tudo certo? Tudo certo para mim. Beleza. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Meu nome é Luan e eu sou residente em patologia na Universidade de Auburn. E o caso que eu vou apresentar hoje é de um felino. Tem um histórico de espessamento do intestino grosso. Então, a amostra que a gente tem aqui são duas seções. Em uma delas, a gente consegue ver são alguns fragmentos da mucosa que ainda estão presentes na amostra. E na outra seção já é difícil ver qualquer estrutura pré-existente da mucosa, mas quando a gente chega mais perto, a gente ainda tem segmento de musculatura lisa aqui, então possivelmente a musculatura, a camada muscular do intestino. Nesse caso, o histórico ajuda bastante a gente guiar para a localização da amostra. Mas nesse fragmento aqui a gente consegue ver diferenciação da camada mucosa, submucosa, camada muscular e serosa. E tanto nesse fragmento quanto no fragmento seguinte, a gente consegue ver que na camada muscular e também espessando a camada serosa aqui, a gente consegue ver uns adipócitos aqui, então possivelmente já o mesentério ou a face mesentérica também encontra-se acometida. E a gente consegue observar, então, considerando que isso também seja um fragmento da parede do intestino, e tem esse espessamento, marcado espessamento e também substituição das camadas do intestino, então um espessamento, uma substituição transmural, por uma proliferação celular, que é não delimitada, não encapsulada, infiltrativa, e ela é multifocal ou multinodular. Em algumas áreas a gente consegue ver que essa proliferação está formando esses agregados celulares, em outras áreas a gente vê células que estão formando estruturas mais individualizadas. E essa proliferação, então, eu interpretei como proliferação neoplásica. E essas células neoplásicas, então, elas estão arranjadas em estruturas glandulares, ácidos túbulos, e em algumas regiões que são mais densamente celulares, a gente consegue ver que essas células também formam algumas estruturas papilares e também tem umas projeções um pouco arboriformes. E essas células, então, antes de eu começar a fazer a descrição das células em si, tem uma outra característica desse caso, que é, com frequência, aqui está difícil ver as células, mas em alguns lugares eu consegui ver as células revestindo essas estruturas, essas lacunas, que são lagos preenchidos por essa grande quantidade de material fibrilar, fracamente eosinofílico a anfofílico, que eu interpretei como lagos de mucina, ou acúmulos de mucina extracelular. Deixa eu ver se eu consigo achar um lugar que ainda tem células epiteliais em volta dessas estruturas. Células que eu interpretei como epiteliais, no caso.
Aqui tem umas que estão meio que soltas, mas possivelmente elas estavam revestindo essas estruturas ou de alguma forma associada com essas estruturas. Então, foi uma característica importante para mim desse caso. E seguindo para as características das células, então, como eu mencionei, estão arranjadas predominantemente nessas estruturas glandulares, e as células, elas têm os bordos citoplasmáticos distintos e têm moderada quantidade de citoplasma eosinofílico, e às vezes o citoplasma também contém esse material mucinoso. Deixa eu ver se eu consigo achar uma boa região. Muitas dessas células, então, elas também contêm esse material mais claro, fracamente anfofílico, que eu interpretei como mucina. Essas células também, elas têm um núcleo com orientação basilar. Então, a gente consegue ver o núcleo delas próximos da região basal e distante da região apical. Na região apical, algumas células a gente consegue ver essa franja discreta eosinofílica. O núcleo é redondo oval, com a cromatina finamente pontilhada. Em alguns lugares o núcleo fica mais vesicular, vesiculoso, e com 1 a 2 nucléolos. E a anisocitose, a anisocariose é um pouco variável. Em algumas áreas ela chega a ser moderada, moderada anisocitose, moderada anisocariose. A atividade mitótica parece ser baixa, pelo que eu vi 2 figuras de mitose. Eu contei apenas 2 figuras de mitose. Outra característica importante, então, dessa neoplasia aqui, foi que em algumas sessões, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, em algumas sessões eu vi êmbolos neoplásicos. Aqui, é. Então, a gente tem essa estrutura vascular, que é delineada por essas células bem achatadas, que é consistente com o vaso linfático. No interior desse vaso linfático tem, então, essa estrutura aqui, composta por células poligonais, que são semelhantes às células que eu acabei de descrever. Então, eu interpretei isso como um êmbolo neoplásico, uma invasão linfovascular. Das características da neoplasia, seria mais ou menos isso. E eu descrevi algumas características secundárias também, que na neoplasia e também no fragmento de tecido adjacente, a gente tem esse moderado número de linfócitos e plasmócitos. Também uma área de neoplasia, que está formando essa estrutura nodular aqui na... eu esqueci de descrever uma coisa muito importante, eu só lembrei agora. Mas o estroma também, desculpa, eu acabei esquecendo de descrever. Mas essas células, elas estão circundadas por uma abundante quantidade desse estroma fracamente basofílico, com essas células fusiformes, às vezes com núcleo alongado. Então, isso é consistente com uma reação desmoplásica, uma reação esquirrosa. Mas voltando aqui para as outras características secundárias da neoplasia, nessa região aqui, onde ela forma mais um nódulo, tem umas áreas multifocais de necrose, com grande quantidade de restos necróticos e também neutrófilos, que tem grande quantidade de neutrófilos íntegros e degenerados, e a gente também tem moderada quantidade dessas colônias bacterianas, que possivelmente são colônias cocoides. Deixa eu só conferir se eu esqueci alguma coisa. Teve uma área focal também. Talvez eu não consiga encontrar agora, mas não, tá aqui. Num desses lagos de mucina, eu encontrei essas 2 áreas focais aqui, com esse material basofílico fragmentado, que eu interpretei como mineralização. Seria mais ou menos isso.
E, como eu comentei no começo, essa segunda sessão aqui está bastante substituída, e essa primeira sessão a gente ainda consegue ver umas estruturas do intestino. E aqui, como a gente vê essa proliferação neoplásica infiltrando essas regiões com adipócitos aqui, eu inferi que ela está formando uma, não necessariamente carcinomatose, mas enfim, que ela está expandindo a serosa desses órgãos e talvez infiltrando o mesentério. E foi mais ou menos isso para minha descrição. O meu diagnóstico morfológico para esse caso foi de um adenocarcinoma coloretal, do tipo mucinoso ou rico em mucina. Esse foi o meu principal diferencial para esse caso, com base principalmente no histórico e nas sessões que a gente tem aqui. Ótimo, obrigada, Luan. Eu não tenho mais nada a adicionar. Alguém tem mais alguma coisinha que você pegou que podia adicionar para ajudar a gente fazer um caso bem completo? Não? Ok. Bom, vou dar mais um background desse gato para vocês. Deixa eu ver o que era interessante aqui. Estou olhando na. Esse gato, coitadinho, eles tinham identificado esse tumor há um tempo já, mas os donos do gato queriam que ele vivesse o tempo maior possível. Então, ele conviveu com esse tumor no cólon por um tempo. E quando ele teve características de... Tô pensando em inglês. Como fala? Quando as condições dele deterioraram, perdeu peso, perdeu a massa muscular, resolveram eutanizar, e esse tumor já tinha espalhado por toda a cavidade abdominal e torácica e também para o pulmão. Ok, acho que é só isso. Não tem muito mais. Eu não tenho nada a adicionar. Alguém no comentário? Deixa eu abrir o chat aqui. Um caso bem interessante. Muito bonito, né? Pena que a coloração está um pouco clara, mas dá para ver tudo bem direitinho nesse caso. Ok? Se não Obrigado, Rafa. temos... Obrigada eu. Se não temos mais comentários sobre esse caso, então nós vamos continuar para o último caso, que é o caso 4 de uma cadela castrada com 12 anos de idade e tem um histórico de 1 ano de quimioterapia para um linfoma de célula B. E o Gabriel vai ser o nosso voluntário que vai descrever esse caso. Gabriel, pode introduzir falar um pouquinho sobre você, onde você está, o que você faz? Claro. Dá para ver a tela aí? Dá, perfeito. Certo. Então, prazer, gente. Meu nome é Gabriel. Eu sou residente do 2º ano do setor de patologia veterinária da Unesp Botucatu. Opa. A lâmina... tá para cá. Então, aqui nós temos uma secção histológica, curada por hematoxilina e eosina, de um fragmento de pulmão, né? A gente pode localizar pela presença das vias aéreas, bronquíolos terminais, alvéolos e vasos. E ocupando mais ou menos de 30% a 40% desse parênquima pulmonar, a gente vê essas áreas multifocais aqualescentes, mais eosinofílicas, basofílicas, indicando para a gente aí um aumento de celularidade tecidual, ocupando o tecido normal. E quando a gente vê nessa distância, a gente consegue pensar em duas coisas, né? Um processo neoplásico ou um processo inflamatório. Então, vou chegar um pouquinho mais próximo. A gente percebe, então, uma grande área de necrose, com destruição aqui dos alvéolos pulmonares,
uma grande quantidade de fibrina, né, esse material eosinofílico, por vezes granular, fibrilar, grande quantidade de macrófagos, neutrófilos, debris celulares, né, núcleos picnóticos, cariorréticos. A gente tem também a presença de bastante hemácias livres aqui, indicando para a gente o quadro de hemorragia devido a essa necrose. E essas áreas são iguais, né, em todas aquelas áreas que eu mostrei para vocês no menor aumento. Aproximando um pouquinho mais aqui, nós conseguimos identificar que alguns dos macrófagos apresentam no citoplasma essas estruturas, múltiplas estruturas meio ovaladas, basofílicas, o que me lembrou bastante estruturas de taxoítos, né, protozoários. E essas estruturas dentro do citoplasma dos macrófagos apresentam de forma abundante por diversas áreas do corte. Mais aqui também. Mais para cá. Então, basicamente é isso. São áreas multifocais aqualescentes de necrose, associada a uma grande quantidade de macrófagos, seguido de neutrófilos, às vezes alguns linfócitos, plasmócitos, e dentro do citoplasma dos macrófagos a gente vê essas estruturas basofílicas ovais. Nós também vemos aqui uma intensa congestão vascular, né? Todos os vasos preenchidos por hemácia. Uma pequena área aqui de atelectasia. Eu lembro que eu tinha visto regiões peribronquiolares. Aqui a gente vê também um pouco de edema, né? Devido a esse dano vascular. E eu acho que basicamente é isso. Essas áreas se repetem por todo o fragmento. E como diagnóstico morfológico, eu coloquei uma pneumonia fibrino-necrótica, multifocal aqualescente, severa, com presença de taxoítos intraosteocitários. E aí, como principal diferencial, eu pensei em toxoplasma e neospora, porém, no HE a gente não consegue fazer a distinção desses dois agentes, e aí é necessário fazer outros exames, como imunistoquímica, microscopia eletrônica, etc. Acho que é isso. Muito bem, obrigado, Gabriel. Imagina. Alguém tem algo a adicionar? Alguém tem algum outro diferencial para sugerir? Vocês querem saber o resultado imunohistoquímico? Pneumonia granulomatosa. Acho que tem que mencionar a necrose também, que é uma característica muito importante nessa lâmina, né? É piogranulomatosa, mas também com necrose. E, claro, não deixar de mencionar o principal dessas lesões, né? Com taxoítos intracitoplasmáticos. Sarcocistose poderia ser um outro diferencial, correto? Poderia sim. Querem saber o resultado? Bom, o imunohistoquímico foi feito e foi detectado neospora canina, nesse caso. Então, Legal. Deixa eu dar uma olhada no Q&A rapidinho. Uma dúvida no diagnóstico. Ok. Ok, mais alguma dúvida em algum dos casos? Não? Não? Ok, então o que eu aprendi com vocês hoje, fora os casos,
foi que vocês acham que 7 dias é o suficiente para revisar os casos e voluntariar. Vocês já sabem como fazer para voluntariar, quando vocês tiverem o interesse de voluntariar. E vocês não têm problema nenhum para ver as lâminas com os links que são enviados. Então, eu quero saber por que nós não temos voluntário suficiente. Eu acho que é por conta da timidez mesmo. Eu mesmo tenho bem coragem em vir, mas eu confesso que fiquei nervoso. Deixa eu abrir meu vídeo, que eu esqueci de abrir aqui. Então, eu queria encorajar vocês a participarem, porque eu quero mesmo que esse seja um ambiente que vocês se sintam seguros para fazer certo ou fazer errado, não interessa. Acho que a gente aprende muito mais quando a gente erra, né? Então, erros são encorajados, ok? E vocês, mesmo que vocês não estejam muito seguros de diagnóstico ou morfológico ou causa, comunica com qualquer um dos palestrantes, que a gente está sempre aberto a discutir o caso antes de vocês se apresentarem, ok? E a próxima vez que eu tiver alguma palestra dessas, eu quero ver em peso as patologistas femininas, ok? Muito macho aqui hoje. Ok, muito obrigada por todos os voluntários, muito obrigada pela participação de todo mundo aqui no chat e no Q&A. Vamos ver se o próximo a gente faz como um meeting em vez de um seminário, para ter uma participação um pouco maior, ok? Então, bom dia para todos e até mais. Estou lendo aqui a convocação, pode deixar. Ok, então aguardo vocês no próximo. Um abraço, tchau, tchau.